Olá, meu irmão e minha irmã. Uma grande palavra aqui da parte de Deus, cura divina e libertação. No livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhes, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Oh, glória! Um grande milagre aqui da parte de Deus. Porque os leprosos, eles eram considerados imundos pela lei de Moisés e vivia separado da sociedade. Era doloroso a situação deles. Ninguém podia aproximar-se para os socorrer. Quem os tocasse ficava imundo também e corria o risco de se contaminar. Então, aqui no livro de Lucas, ele relata também a cura de outros 10 leprosos. Mas nós vamos falar aqui desse, porque a lepra, ela é o símbolo do pecado que separa o homem de Deus. Então, um quadro comovente que chegou a comover Jesus, um homem cheio de lepra. Então, no início era algumas manchas, agora a lepra cobria todo o seu corpo. Não havia esperança para ele. O homem corrompido pelo pecado é como um leproso. No princípio, o pecado parece insignificante, mas depois, em pouco, contamina todo o homem até levá-lo à morte espiritual. Mas aqui no versículo de número 12, este homem vendo a Jesus, então ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas agora vendo Jesus, encheu-se de esperança. Que quadro comovente, um homem cheio de lepra e outro cheio de compaixão. Que cena gloriosa, o leproso impuro e Jesus o purificador da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E da lepra da alma. Que maravilha, né? Precisando da purificação, se encontrou-se com o purificador. E ele prostou-se sobre o rosto e mostrou humildade, dizendo, diante do Senhor, né? E adorando, quem pode contemplar o rosto do Senhor sem prostrar-se? É o exemplo de Isaías, capítulo de número 6 ali, do versículo de número 2, 3 ali ao 5, Ezequiel também. Então, já te prostraste em terra sob o teu rosto? Não, então nunca viste o rosto de Jesus. Porque quem contempla o rosto de Jesus, ele se prostra em terra. Então o toque milagroso de Jesus foi esse. Ele disse, se quiser, bem pode limpar-me. Então sua súplica ali revelava uma fé viva no Senhor. Quando ele disse ali, se quiser bem pode me limpar, ele revelava uma fé viva no Senhor. 2, um desejo ardente e sincero, né, de ser curado, tornar-me limpo. Então, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Quando ele disse assim, queres ser limpo? Ninguém se aproximava do leproso,
mas Jesus estendeu a sua mão e o tocou. Então, que toque milagroso esse o de Jesus. Se ninguém poderia tocar no leproso porque se contaminava, porque ia se sujar, mas Jesus é diferente. Ninguém pode contaminar Jesus. Jesus não poderia se contaminar, porque ele veio para purificar o pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E logo a lepra desapareceu dele. A libertação imediata para onde foi a lepra desapareceu. Então, Isaías capítulo 53, versículo ali, o 4, 5, fala que Deus lança nossos pecados no fundo do mar, ou seja, do esquecimento. Ele joga para trás e não passa em rosto. Mas depois daquele homem ser curado, ele disse a ele: vai, mostra-te ao sacerdote, para cumprir a lei e servir de testemunho de uma nova dispensação, a dispensação da graça. Ei, meu irmão, minha irmã, é favor não merecido. Tu estás da dispensação da graça. Eu estou na dispensação da graça. Então nós vamos chegar lá, não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, não. É pelo que Jesus fez. O que Jesus fez na cruz foi por você. Ele morreu para perdoar os seus pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para poder ressuscitar você também naquele dia. Ele foi a premissa de Deus, o primeiro que o ressuscitou, mas ele disse que vai o ressuscitar todos, porque naquele dia, quando o toque da trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que tiverem vivos serão tomados para ele nos ares. Então, que Deus o abençoe, cada um de nós, abençoe você, que faça você perseverar, eu perseverar. E lembre que o pecado é como a lepra. Ele vai devagarzinho, quando der fé, ele contamina o corpo todo e ele causa uma morte espiritual. Mas mesmo que você ainda venha estar morto espiritual, Jesus pode reviver a sua fé de novo, restaurar. Então, queres ser limpo da lepra do pecado? Venha a Jesus e o aceita ele agora. 1 João 29. Louvado seja o nome do Senhor. João 1:29, viu? João 1:29. Ele limpa do pecado, se você quiser ser limpo. Então, o homem só permanece hoje sujo no pecado, se ele quiser, porque Jesus está aí. Ele fez-lhe, essa obra maravilhosa para poder salvar você, para poder me salvar. Então compartilhe esse vídeo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.